Sabe quando a gente vai falar uma coisa e sai outra completamente diferente, ou quando um nome que a gente conhece super bem simplesmente some da cabeça? Pois é, todo mundo passa por isso. Mas e se esses pequenos deslizes não fossem só acidentes? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar na teoria fascinante de Sigmund Freud sobre os atos falhos para descobrir como esses erros do dia a dia podem ser, na verdade, uma janela direta para os nossos desejos e conflitos mais escondidos. Para a gente entender bem essa ideia, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai investigar esse mistério dos erros cotidianos. Depois, vamos sacar a diferença fundamental entre um erro que é puro acaso e um erro que tem uma causa lá no nosso psiquismo. Na sequência, a gente desvenda o conflito que está por trás do lapso, explora as várias caras que ele pode ter e, por fim, entende por que esses erros são uma porta de entrada tão importante para o nosso inconsciente. Vamos lá! Então, vamos começar por uma coisa que com certeza já aconteceu com todo mundo. Aqueles errinhos estranhos que a gente comete e fica se perguntando, ué, de onde saiu isso? É justamente a partir dessa experiência que parece até boba que a teoria do Freud se mostra genial. Olha só este exemplo que o próprio Freud documentou. O presidente do parlamento austríaco queria, obviamente, abrir a sessão, mas o que ele disse foi o exato oposto. O que acontece é que ele, na verdade, não estava nem um pouco afim daquela sessão, ele queria que ela acabasse logo. E esse desejo, sem que ele percebesse, atropelou a fala consciente dele. Impressionante, né? E aí, claro, vem a pergunta: isso foi só uma gafe? Um deslize qualquer, sem importância nenhuma? Ou será que, como Freud começou a suspeitar, esse erro tinha um significado escondido, revelando uma vontade que nem o próprio presidente sabia que ia transparecer daquele jeito? E foi para esses fenômenos que o Freud deu um nome: ato falho. O termo técnico é parapraxia. A grande sacada dele foi dizer que isso não é acidente, são eventos psíquicos cheios de sentido. Basicamente, são a prova viva de que existem forças dentro da nossa mente, forças inconscientes, que estão o tempo todo agindo e que podem sim passar por cima das nossas intenções mais claras. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais interessante, porque essa ideia desafia de frente o jeito que a gente costuma explicar nossos próprios erros. Freud nos convida a deixar de lado aquela desculpa confortável do foi sem querer. Esse quadro aqui resume bem a virada de chave que o Freud propõe. De um lado, a visão normal. A gente erra por cansaço, por distração, é o acaso, não quer dizer nada. Do outro lado, a visão da psicanálise. Não, o erro é determinado, ele é o resultado de uma intenção inconsciente, de um conflito interno. É uma mudança total de perspectiva. Então a ideia central é essa: o erro acontece porque tem uma segunda intenção, uma intenção inconsciente e muitas vezes reprimida, que dá um jeito de interferir naquilo que a gente queria fazer conscientemente. Não é aleatório, é o resultado de uma disputa silenciosa que acontece dentro da nossa cabeça. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como é que esse conflito na mente vira, de fato, uma palavra trocada ou um nome esquecido? Qual é a mecânica por trás disso? Aqui entra um conceito fundamental do Freud. O ato falho é uma formação de compromisso. Pensa nisso como se fosse um acordo, uma solução negociada entre duas forças opostas. O ato falho não é nem a vitória total da nossa vontade consciente, nem a expressão pura do nosso desejo inconsciente. É um meio-termo, uma gambiarra genial da nossa mente, onde as duas coisas se misturam e aparecem juntas, de forma distorcida. Olha só o passo a passo de como isso acontece. Primeiro tem a nossa intenção consciente, aquilo que a gente quer fazer. Passo 2, surge um impulso inconsciente, um desejo contrário a isso. Terceiro, isso gera um conflito e a nossa mente tenta reprimir, bloquear esse impulso. E o resultado, o quarto passo, é o ato falho. O impulso reprimido se disfarça, se mistura com a intenção original e pronto, saiu o erro. Ninguém venceu 100%, mas os dois lados se manifestaram. Beleza, agora que a gente já sacou a mecânica por trás do ato falho, vamos ver as várias formas que ele assume no nosso dia a dia. Porque, olha, não é só na fala que o inconsciente dá o ar da graça, não. Freud foi listando os vários tipos. Tem os famosos lapsos da fala, claro. Mas também tem na escrita, quando a gente digita uma palavra no lugar de outra, na leitura. Sabe aquele branco que dá com um nome ou uma palavra específica? Também entra na conta. E mais, aquelas ações que parecem acidentes, tipo derrubar uma coisa ou até perder um objeto bem na hora que a gente precisava dele para fazer algo que não queria. Tudo isso pode ser o inconsciente se manifestando. E o ponto em comum entre tudo isso, por mais diferente que pareça, é que o significado escondido ali por trás quase sempre
pode ser encontrado se a gente parar para analisar. A intenção que causa o erro não é a qualquer uma. Ela tem uma ligação direta e muito profunda com os conflitos da pessoa. Tá, mas no fim das contas, por que dar tanta importância para esses errinhos? Por que um simples deslize verbal merece uma teoria tão complexa? Qual é a real relevância disso tudo? Essa citação do Freud é o centro de tudo. A afirmação dele é radical. Em cada um desses erros, sem exceção, é possível encontrar um ato psíquico inconsciente por trás. Para Freud, não existe acaso na nossa vida mental. O que parece um acidente é, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça muito maior. E é por isso que eles são ouro para a psicanálise. A forma como o ato falho é construído, com conflito, repressão e uma formação de compromisso, é exatamente a mesma de um sintoma neurótico. Isso quer dizer que eles são um caminho, uma via de acesso privilegiada para a gente entender o mundo interno de alguém. É como ter um mapa para os territórios desconhecidos do inconsciente. Então, na prática clínica, para o psicanalista, escutar esses deslizes é ter uma ferramenta super potente em mãos. Interpretar um ato falho não é só um exercício de adivinhação. É um jeito de trazer para a consciência os conflitos que estão causando sofrimento, ajudando a pessoa a se entender melhor. Em última análise, o ato falho é aquela exceção que, na verdade, só confirma uma regra muito maior. E essa regra é o determinismo psíquico. A ideia de que nada, absolutamente nada, na nossa vida mental acontece por acaso. Até os nossos erros mais banais são determinados pelo funcionamento complexo e fascinante da nossa mente. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Depois de conhecer essa teoria, será que dá para continuar olhando para um erro, um esquecimento e pensar que foi só um acidente sem significado nenhum? Ou será que cada deslize, na verdade, é um convite para a gente olhar um pouquinho mais fundo para dentro? A pergunta fica no ar.